Sejam todos muito bem-vindos ao Dr. Paulo Responde, o canal Criador Pro. Beleza, pessoal? Vamos curtir, vamos compartilhar. O pessoal que está nos acompanhando, clica o dedo aí. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Criação de pavões precisa de uma área maior, no mínimo 6 metros quadrados, né? Que é o que a gente acabou de citando, assim, 6 metros quadrados e até um pouco mais. Podem ser criados soltos no sítio, podem ser criados em cercados, em viveiros. Aí vai muito da sua necessidade, né? Se você quer criar como hobby ou quer criar já com intuito comercial, você quer ter um cruzamento, quer ter uma questão genética, né? Bem legal, então a gente tem que estar montando os casais, deixando os casais mais próximos, o macho para várias fêmeas, né? E aí você transfere aquela genética, você vai ter resultados bem interessantes. Doutor, uma curiosidade, o pato é da família dos galináceos? Não, o pato não é da família dos galináceos. É dos raminiformes, raminiformes é a família. Tá? Eu posso criar várias espécies juntas no mesmo viveiro de aves ornamentais? Pode, a grande maioria convive muito bem. É importante você, quando escolher os animais, você vê o comportamento deles. Se você vê que eles não se dão muito bem, separe. Se eles convivem muito bem, se a alimentação é tranquila, a postura, a reprodução está tranquila naquele espaço, sem problema nenhum, tá bom? Tenagro, eu já criei perdiz chúcar. Aqui no Brasil, o período de postura e reprodução é de agosto a setembro, até janeiro. Isso, exatamente. Muda muito de lugar, né? Depende da região, depende do clima, depende da temperatura. Quais as doenças mais comuns que podem ocorrer nos pavões? As dos galináceos, né? Desde gogo, bulba aviária, piolhos, a cólera aviária, gripe aviária, a doença de Marek, tem várias doenças que são as mesmas que atacam os galináceos. Tá? Então, por isso, praticamente todo o trabalho, tanto vitamínico quanto de vermifugação, vacinações, são os mesmos, tá? Para as galinhas. Basicamente, são os mesmos. Tá? Então, todas as doenças mais comuns em galináceos podem acontecer aqui também nos pavões. Lembrando que os pavões são um pouco mais resistentes, tendem a ter bem menos doenças do que as galinhas. É aquela questão porque eles não vivem em grandes bandos. As galinhas têm muito problema, principalmente para quem cria comercialmente, né? É que cria em muita quantidade, né? Então, quando uma pega, todas acabam sendo afetadas, uma grande parte. Os pavões são mais espaçados, o macho para poucas fêmeas, são animais um pouco maiores, então as doenças são menos comuns, mas são as mesmas doenças, as doenças mais comuns são as mesmas das galinhas. Como ficam os pavões aqui no sul, que faz muito frio? Você tem que ter uma área coberta na época, né, um local fechado, e você tem que colocar aquecedores, simples assim, tá? Então, cada região em que os animais têm uma dificuldade maior, você acaba colocando, né, baias fechadas, né, que a gente fala. Lembrando que o frio não é tanto o problema realmente é a chuva, a umidade, o vento gelado, né? Então, esses animais têm que ter uma proteção maior, porque senão eles acabam pegando algumas doenças respiratórias, doenças, né, recorrentes ao frio. Então, se você tem um ambiente bem protegido, bem fechado, com uma área de proteção, eles acabam se adaptando muito bem. Algumas regiões, dependendo da região, no frio que faz, você vai ter que ter um aquecimento, né? Toda a criação de animais, quando é em regiões frias, senão nós não tínhamos criação na Europa, né? A criação em algumas regiões de neve, ficam 3, 4 meses com frio intenso. Os animais acabam se adaptando, né? E acabam sobrevivendo desde que você forneça abrigos e forneça pelo menos alimentação e condições necessárias. Esses animais acabam sobrevivendo, acabam passando por esse ciclo, claro, com um pouquinho mais de dificuldade, mas eles acabam sobrevivendo, né? E se adaptando muito bem a criações em cativeiro. Na natureza, eles tendem a migrar, né? Sair dessas regiões de mais frio e ir para regiões de mais calor, ou hibernar, ou algumas aves tendem a se proteger, a armazenar alimento para essa época. O grande problema do frio é que você tem que aumentar a questão alimentar e controlar essa questão de chuva, principalmente umidade, chuva, né, e ventos gelados. O resto é tudo muito tranquilo, né? Nós temos N criadores de animais ornamentais na região sul, né? Desde
psitacídeos, passeriniformes e outros. Então, os animais acabam sobrevivendo, se adaptam muito bem a essas regiões, desde que você esteja esses cuidados, né? Tem que ter um abrigo muito bom para esses períodos. A criação em cativeiro tem rentabilidade? Sim, tem rentabilidade, né? Tem gente que vive muito bem só da criação de pavões e perdizes. Você tem aí até gente tendo uma alta renda, né, criando pavões. Hoje os pavões são procurados no Brasil todo e tem pouquíssimos criadores, tá? Doutor Paulo, criação consorciada, um viveiro de ringneck de 4 por 1,5 por 3 de altura. Posso ter um casal de ringneck mais um terno de perdizes, funcionaria essa junção? Acho que é Eduardo, né, do Termo Azul. Pode, tá? O problema das ringnecks é a questão da época reprodutiva, que elas são bem territorialistas, né? Mas durante um período fora postura, sem problema nenhum, né? Pode utilizar. Lembrando que as ringnecks, elas geralmente vivem mais na parte superior, e as perdizes mais na parte inferior. Então, são nichos diferentes, né? Você pode criar esse tipo de consórcio, ter viveiros consorciados, desde que as espécies elas convivam muito bem. Nesse caso, você vai ter que testar, né? As ringnecks também gostam de descer ao chão e tal, mas elas convivem muito bem fora da época de reprodução. O problema maior é realmente na época de reprodução, mas fora isso, elas podem se reproduzir muito bem. Pode ter viveiros consorciados sem problema nenhum, tá? E lembrando que daí a densidade ocupacional ela vale por local onde elas habitam. Se elas vivem no solo, é uma densidade, se elas são aéreas, são duas densidades diferentes, mas pode sim sem problema nenhum, tá? Aqui estão todas as dicas, as informações, e aqui você vai encontrar o serviço especializado de legalização de criatórios, mais toda uma orientação técnica e a responsabilidade de passar o conteúdo da forma correta. E realmente, para quem quer virar um criador comercial, esse é o melhor canal de todos. Então, o pessoal que está entrando, o pessoal que está chegando, não deixa de dar o like, não deixa de compartilhar aí as nossas lives, tá bom? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né? Desejar uma boa semana a todos e um abraço a todos e até a próxima.